Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo espírita, nesse dia que é muito especial, porque aqui recordamos o grande aniversariante que é Jesus, rogando que Ele encha nossos lares neste dia especialmente de muita luz, de muita saúde, de muito entendimento e de muita esperança entre as pessoas. Hoje nós vamos fazer um estudo muito bacana, muito importante. Nós vamos falar, gente, da grande bandeira que vai à frente da doutrina espírita, que é a caridade. Então, nesse estudo, nós vamos compreender o tamanho da grandeza, da profundidade e do alcance da caridade em nossas vidas, aqui no plano material, como também no plano espiritual. E vamos compreender, sim, gente, que a caridade, além daquela mais direta que nós conhecemos, que é levar algo de material àqueles nossos irmãos mais necessitados, a caridade realmente se expressa de muitas formas na vida do espírito. Mas vamos iniciar com a base de qualquer caridade. Qual é essa base, gente? Está na fala de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Por que a base da caridade? Porque na medida em que nós nos reconhecemos irmãos, é natural que a gente se sinta responsável uns pelos outros, e a alegria de um é a alegria de todos, e a dor de um é a dor de todos. Então nos ensinam os bons amigos espirituais que toda caridade, gente, ela começa quando nós despertamos o bem em nosso coração e sentimos aquele íntimo desejo de servir aos nossos semelhantes. É isso. A base é nos reconhecermos irmãos, e a caridade começa quando nós despertamos em nosso coração o desejo do bem e de servir ao nosso próximo. Em carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 3,14, ele diz assim: e sobre tudo isto, vivei a caridade, que é o vínculo da perfeição. Ele manda que aquelas pessoas se revistam de caridade em qualquer situação, se desejam, logicamente, buscar a perfeição. Isso é o que diz o apóstolo Paulo. Então nós vamos perceber, gente, a extensão da caridade, e trouxe aqui para vocês uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 888, que aí Kardec, numa forma muito feliz de expressar-se, ele se preocupa com essa questão da caridade material e diz aos espíritos: que pensar da esmola, não é? Que é levar algo material àquelas pessoas completamente necessitadas, desvalidas, que se encontram em torno de nós, e os espíritos respondem assim sobre a esmola: o homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então percebam o que dizem os espíritos a respeito da esmola. Eles dizem assim, que numa sociedade baseada nas leis de Deus, a miséria completa não deveria existir. Nós já estudamos até aqui no nosso canal de que a miséria não é de origem divina, mas de origem humana. Então, enquanto a verdadeira lei de amor de Jesus não prevalecer aqui no nosso plano, ainda teremos
muitas misérias sociais. É aí sim que o desejo de servir entra em ação, justamente para que a gente possa levar um pouco que seja e dar o mínimo de condições às pessoas que nada têm, às pessoas que muitas vezes não têm uma alimentação durante o dia. Então nós temos muitos espíritos de luzes que passaram aqui no plano material, nos indicando esse caminho da caridade, porque, como dizia Jesus, somos todos irmãos. Então, enquanto a nossa sociedade não se estabelece como uma sociedade equilibrada, justa, com oportunidade para todos, a caridade material toma uma importância muito grande, não é? Então, só sabe o que é a grande dificuldade da fome, da sede, quem convive junto a esses irmãos. Então, é muito importante, sim, gente, que nosso coração se sensibilize pela dor do próximo, e a isso os Espíritos dão o nome de piedade. É sensibilizar-se pela dor alheia. E essa dor mais direta é aquela que atinge realmente as pessoas nas suas questões mais básicas, que é de alimentar-se dignamente, que é ter água para beber, que são as condições mínimas para que se estabeleça a vida aqui no plano material. Mas no estudo nós vamos aprofundar um pouco mais, gente, compreender que a caridade realmente é muito mais ampla do que a questão material e que todas as pessoas, sim, podem promover a caridade, porque, como nós vamos ver aqui na fala dos Espíritos, a caridade verdadeira, ela alcança todos os nossos relacionamentos humanos, não só na questão material, mas fundamentalmente na questão emocional e espiritual também. E aí nós vamos trazer aqui da questão 886 do Livro dos Espíritos, e Kardec faz uma indagação muito importante. Ele diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Qual o real sentido da caridade como entendia Jesus? Veja a resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos. E o que é ser benevolente, gente? Ser sincero, compreensivo, tolerante. Então eles já começam dizendo isso. Seja benevolente para com todas as pessoas. É uma forma de caridade. Indulgente para as imperfeições alheias. O que é ser indulgente, meus irmãos? É não censurar, é não criticar, é compreender e, principalmente, não escandalizar quando perceber alguém em queda moral. E, finalmente, eles dizem: perdão das ofensas. Então, qual o resumo de caridade na fala dos espíritos superiores, como a compreendia Jesus e como vivia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Perdão, gente, incondicional das ofensas é uma expressão divina da caridade, juntamente com a indulgência e juntamente com a benevolência para com todas as pessoas. Então veja o que falamos lá no início. A base da caridade é a compreensão de que somos irmãos, e ela começa quando o nosso coração desperta para o bem e para o desejo de servir ao nosso próximo. E aí a caridade moral se associa à caridade material. Falando então, gente, de caridade de uma forma bem ampla, como estamos aqui estudando, nós vamos lembrar de um espírito de luz que habitou aqui o nosso plano. Estamos falando de São Vicente de Paulo, que é considerado pela Igreja Católica como um padroeiro de todas as ações de caridade. E por que ele é tão lembrado assim, gente? Na época ele era considerado como aquele religioso mais santo da época, mais generoso. Então,
como era chamado carinhosamente, Padre Vicente. Ele nasceu numa cidade pequenina, numa aldeiazinha Pouilly, no sul da França, em 24 de abril de 1581. Com apenas 19 anos, ele foi ordenado Padre Vicente, e então passou, gente, a dedicar a sua vida inteira aos pobres, aos abandonados, aos desvalidos aqui no plano material. Mas nos dizem os estudiosos de Padre Vicente que a sua obra não se restringia, gente, apenas às doações materiais, que na vida dele foram assim a sua expressão do bem. Como Padre Vicente, como também era assim conhecido, ele se preocupava com a alma daquelas pessoas. Então ele teve um trabalho gigantesco aqui na matéria de evangelizar e não apenas prover materialmente esses espíritos sofredores que cruzavam o seu caminho. E o que é uma coisa muito importante também dentro da doutrina espírita, Padre Vicente, ele criou uma regra de conduta para todos aqueles que o envolviam nessas visitas aos mais necessitados. E qual era a regra básica que ele estabeleceu para essas visitas? Jamais humilhar essas pessoas, que tivéssemos por elas profundo respeito e, principalmente, que nessas visitas às dores alheias, que nós nos considerássemos iguais. Então veja, gente, o que um espírito de luz naquela época, ele já irradiava para a humanidade, não por acaso. Ele foi considerado pela Igreja Católica como São Vicente de Paulo, padroeiro de todas as obras ainda hoje de caridade. Então, fui buscar nesse estudo sobre o Padre Vicente, né, que era assim conhecido, porque ele fundou a Congregação da Missão. E veja o que ele expressava para a gente. Ele diz assim: íamos ingênua e simplesmente enviados pelos senhores bispos evangelizar os pobres como nosso Senhor havia feito. Eis o que fazíamos. É isso. Levava a caridade material e, se pautando no que ensinava Jesus, evangelizava assim esses mais necessitados. E Deus fazia do seu lado o que havia previsto desde toda a eternidade. Ele dava algumas bênçãos aos nossos trabalhos, o que, sendo visto, outros bons eclesiásticos juntaram-se a nós e nos pediram para ser dos nossos. Assim escreveu Padre Vicente, São Vicente de Paulo, não é? Então veja que o que ensinava Jesus desde a sua época, levava algo material aos necessitados, os curava da matéria, e Jesus, como Padre Vicente, se preocupava fundamentalmente também com a alma daqueles mais necessitados. Então ele levava daquele pão, gente, que jamais se extingue, que é o pão do Espírito, não é? Então, quando nós fazemos a nossa oração, pedimos sempre, né, que venha a nós esse pão de luz, de vida, de entendimento. E é esse pão que São Vicente de Paulo, seguindo Jesus, também levava aos mais necessitados, como Chico Xavier, como tantas outras almas de luz faziam. Levava o pão do corpo, mas também o pão do Espírito, da benevolência, da indulgência e, sobretudo, do perdão das ofensas. Então, na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris, numa sessão de 8 de junho de 1858, nós temos aqui uma mensagem muito importante de São Vicente de Paulo no estudo na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris. Então Kardec participava desses estudos e nos chegavam naquela época as mensagens dos Espíritos. E aí eu trago para vocês um resumo da mensagem de São Vicente de Paulo nessa sessão de 8 de junho de 1858,
na Sociedade de Estudos Espíritas. A mensagem diz assim, de São Vicente de Paulo, para todos nós. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem caridade, não há fé nem esperança, porque sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. Ela é a sua consequência decisiva. Sede, portanto, caridosos, é o que nos pede São Vicente de Paulo, já na condição de espírito, nos trazendo essa belíssima mensagem. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Finalizando, ele diz: sede bons, ajudai aos vossos irmãos, ponde de lado essa horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar e sua alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Deverias justamente atentar para aquela alegria proporcionada por uma boa ação, com o que permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos, só a boa vontade é que é rara. Então, gente, com essa mensagem, nós vamos aqui nos encaminhando, não é, para o término do nosso estudo da manhã de hoje, lembrando essas belíssimas mensagens de São Vicente de Paulo, que fez, como tantas outras almas de luz aqui no mundo material, a sua vida inteira em nome da caridade material e, como nos ensinaram aqui os Espíritos, a caridade moral, da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas, da boa escuta, dos bons sentimentos, e tudo parte realmente, gente, como diz aqui no final da mensagem São Vicente de Paulo, é preciso mover a nossa vontade em favor dos mais necessitados da alma e do corpo. Então fica aqui esses belíssimos ensinamentos. Eu vou fechar com uma frase muito importante, que não é minha, mas dos Espíritos. A caridade moral é amar as pessoas mais do que elas merecem. É outra expressão também da caridade. Que Deus nos abençoe, não é, gente? Se gostaram desse estudo, peço sempre, deixe aqui o seu like, que isso fortalece o nosso canal na plataforma. Divulguem bastante, comentem durante a semana. Eu peço aqui e peço a vocês também, digam às pessoas que se inscrevam aqui no nosso canal, para que possam também ter acesso a esses estudos que aqui nós já realizamos. Desejo a todos um feliz Natal e que Jesus, que é o grande homenageado desse momento, encha nossos lares de muita saúde, de muita paz, de muita luz e de tudo que é bom. Sábado que vem, se Deus permitir, estaremos juntos aqui novamente. Paz e luz.